Mas afinal de contas, o que é exatamente autoconhecimento? Meu nome é Luana Aracaki, eu sou psicóloga e você está no Aprimorecer, o canal que busca te dar informações para melhorar sua vida e sua profissão. Então vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Afinal de contas, muita gente fala sobre autoconhecimento, né? Que autoconhecimento liberta, que autoconhecimento ajuda, que a partir do autoconhecimento a gente consegue fazer uma educação isso, uma educação aquilo. Mas fica essa dúvida, o que é exatamente esse autoconhecimento? Porque a gente parte do princípio que a gente já se conhece, afinal a gente convive com a gente mesmo 24 horas por dia, desde que a gente nasceu, né? Até hoje. Mas não é só isso, tá? O autoconhecimento, ele tem a ver com você entender realmente o porquê você faz o que você faz, né? Sente o que você sente, pensa o que você pensa. Parece simples e ao mesmo tempo não é. Porque assim, o autoconhecimento, ele tá relacionado com você mesmo, mas às vezes você mesmo não presta atenção no que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Tá? O autoconhecimento, ele envolve você conhecer, você refletir um pouco mais sobre a sua criação, sobre a sua educação, sobre a sua infância, sobre como você trouxe toda essa bagagem para sua vida hoje. Então, o autoconhecimento tem muito a ver com autoobservação e com consciência. Como assim? Tem algumas linhas, né, de psicologia que tem gráficos, formulários, atividades, exercícios para se autoconhecer, né? Nada contra. É uma boa estratégia também. Muitas vezes até mais simples. Mas se você quer realmente ter um autoconhecimento, eu indico muito a psicoterapia, que vai te ajudar nisso, afinal de contas, a psicoterapia se baseia em se auto-observar, né? E quando você não se auto-observa, o psicólogo tá lá para isso, para observar o que você está fazendo, o como e te, né, falar sobre isso. Vocês vão conversar exatamente sobre isso. Então, psicoterapia é um caminho, mas você pode ter um autoconhecimento se você tiver uma certa disciplina e conseguir se auto-observar. Ou seja, quando você está agindo no seu dia a dia, você refletir sobre aquilo que você está fazendo. A gente acaba fazendo muitas coisas de forma mecânica, automática, sem pensar muito, né? Temos horários certos para as coisas e tal. Mas assim, reações que você tem, né, sobre determinado tipo de assunto, ou questões de trabalho, questões familiares, né? As coisas que vão aparecendo no seu dia a dia, você pode se auto-observar, perceber como você pensa sobre aquilo e como você age sobre aquilo, né? E como você sente o que está acontecendo. E depois você fazer um resumão na sua cabeça diariamente. Né? Não é tão simples assim, talvez não seja tão fácil, talvez seja uma boa ideia fazer uma escrita terapêutica nesse sentido. Um diário é uma boa ideia para isso. Né? Um diário em que você faça todo o fim de dia, noite, né? Antes de dormir, põe lá as principais auto-observações que você fez durante o seu dia. Né? Ou até você não tinha feito uma auto-observação até esse momento, mas resolveu pôr no diário e aí você começou a refletir sobre isso. O diário é uma coisa muito interessante para quem está se autoconhecendo, tá? Então, você pode ter esse diário ou fazer sua reflexão com você mesmo na sua cabeça. O importante é que você perceba que você tem certas reações, geralmente a gente tem padrões de comportamento, né? Então, algumas coisas nos despertam reações mais pontuais, né? Às vezes, por exemplo, eu fico triste com determinado acontecimento que outra pessoa não teria esse sentimento e reajo de forma como que eu posso dizer, contrário, né, a esse evento. Por exemplo, eu teve um problema com a minha colega de trabalho e ela tá precisando de apoio. Em vez de ir até ela, eu evito falar com ela. Isso é uma reação minha.
né? E não tem nada de errado com isso, na verdade é uma coisa nossa, né? Então, mas eu percebi isso. Então, isso é uma coisa que você deve refletir, por que será que eu faço isso? E se isso te incomoda, mais ainda, né? Se isso te incomoda, mais ainda, você tem que refletir sobre por que você faz o que você faz, né? O que seria diferente se você fizesse o contrário do que você está fazendo? Qual seria a sua sensação? Imaginar um pouco sobre isso, né? Esse é um tipo de autoobservação. E a consciência é quando você consegue perceber essas reações, esses sentimentos, esses pensamentos na hora que eles vêm. Quando você consegue perceber e parar um pouco e refletir sobre isso, é, o seu comportamento pode ser modificado aí, no momento em que você está vivenciando aquela experiência. E aí já é outro nível, né? Outro nível, porque daí você tem um autoconhecimento e consegue modificar seus comportamentos a partir dele. Isso é muito interessante, tá? Então, autoconhecimento é isso, é você conseguir entender o porquê você faz o que faz, sente o que sente e pensa o que pensa, né? E quando você perceber isso, você conseguir perceber que aquilo, tudo que você pensa, não é só coisa da sua cabeça, porque tem isso também. A gente precisa sempre confrontar o que a gente pensa com a realidade, né? E se você tem dificuldade para perceber isso, essa diferença entre o que você está pensando e a realidade, por exemplo, você fala para as pessoas: "Ah, eu acho que eu sou assim, assim assado", e as pessoas falam: "Não, você não é assim, você é de outro jeito". E você percebe que isso é muito comum acontecer, então você tem que começar a tentar rebater essas ideias, né? Ter um certo ceticismo com as suas próprias ideias. Quer dizer, eu acho que eu tenho que conferir se o que eu tô pensando tem a ver com a realidade ou não, ou se tá um pouco fora. Se você tiver realmente dificuldade em perceber isso, aí sim, a psicoterapia é super indicado, porque você não tá conseguindo sozinho esse autoconhecimento. Então você precisa de uma ajuda especializada e o psicólogo tá aí para isso, tá bom? Então, se você gostou, dá um joinha aqui para mim. Eu gostaria que vocês pudessem dar sugestões de tema para que eu possa falar aqui, porque a ideia aqui é conversar sobre psicologia e sobre temas de psicologia, tá bom? Vamos conversar?